Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Leandro Signori, mais uma dica de conhecimentos técnicos para o Censo Demográfico de 2021. E a nossa dica desta vez é sobre o recenseador. Dica 5, o recenseador. Está aqui no slide. Quem é o recenseador? Ele é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Ele está em contato direto com o público e ele representa o IBGE para a sociedade. Por que ele representa o IBGE para a sociedade? Primeiro, porque ele vai ser um servidor público federal temporário e ele está ali em nome do IBGE fazendo aí a coleta de informações para o censo demográfico de 2021. Prestem atenção neste tópico que está aqui, ele já foi questão de prova, é simples, mas ele já foi questão de prova. Quem é o recenseador? Ele é o quê? Ele é a peça-chave. A peça-chave do censo demográfico. Adiante, para vocês também prestarem atenção aqui, o local de trabalho e o local de lotação do recenseador. Qual que é o seu local de trabalho? Pessoal, é o setor censitário, local de trabalho. Local de lotação é o posto de coleta, certo? Nos municípios nós vamos ter o quê? Os postos de coleta. Então o local de lotação é o posto de coleta, que é o local físico sob responsabilidade do IBGE. O que nós vamos ter lá no posto de coleta? Lá vai estar o agente censitário municipal e os agentes censitários supervisores. Ele pode ser ter um posto de coleta só em um município, conforme o porte do município. Exemplo, São Paulo, cidade mais populosa do Brasil, você vai ter ali vários postos de coleta, ou você pode ter um posto de coleta que ele vai reunir aí vários pequenos municípios. Beleza, mas vamos lá. Então, a questão de prova, ela pode vir aí fazendo uma inversão, dizendo que o local de lotação do recenseador é o setor censitário e que o local de trabalho dele é o posto de coleta. Cuidado com isso. Vamos adiante aqui. Então, qual que é o trabalho do recenseador? Vejam aqui no slide. O seu trabalho, ele consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área. Esse que é o trabalho. Ele vai lá realizar as entrevistas com a pessoa responsável no domicílio e ele vai cadastrar os endereços. Então, o trabalho do recenseador consiste em ele percorrer o setor censitário que está sob sua responsabilidade, ele vai registrar os endereços e vai realizar as entrevistas com os moradores nos domicílios. Claro que aqui, e é como está escrito na apostila do Estudo dos Conhecimentos Técnicos do IBGE para o Censo Demográfico de 2021, ela diz que o seu trabalho consiste em percorrer o setor censitário, mas o recenseador, ele vai receber aí vários setores censitários aí para o seu trabalho, certo? Vamos aqui adiante. Para o recenseador, quando ele concluir o seu trabalho, ele concluir todo o seu trabalho de coleta de informações nos setores censitários, ele vai se dirigir ao posto de coleta e vai devolver o material de trabalho que ele recebeu para fazer o seu trabalho, ele vai devolver este material ao IBGE, para o agente censitário supervisor. Adiante aqui, no seu trabalho, o recenseador ele vai contar com a supervisão de quem? De um agente censitário supervisor, que é o ACS, tá, pessoal? Olha aqui, na prova pode vir falando só sobre o supervisor, não utilizar esse termo todo, o agente censitário supervisor, certo?
ela pode dizer, veja só o que eu coloquei abaixo ali, ó, é ao agente censitário supervisor que o recenseador ele deve se reportar sempre que ele encontrar alguma dificuldade. Na prova, pode vir dizendo o seguinte, é ao supervisor que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Tranquilo, está certo. Vamos seguir falando do trabalho do recenseador. Ele, o recenseador, vou colocar no slide para vocês. Sempre que ele for requisitado, ele vai ter que comparecer ao posto de coleta, certo? Para que o supervisor, vejam só, aqui está só sobre o supervisor, só escrito só supervisor, para que o supervisor, que é o agente censitário supervisor, para que ele possa avaliar o trabalho do recenseador e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão ela indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador ele vai ter que voltar a campo para corrigir aquele dado coletado. Vamos aproveitar e treinar. Questão de prova, venham aqui comigo. Quem é o recenseador? Letra A, é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, aquele que está em contato direto com o público. Perfeito. É o responsável por fazer o trabalho de coletas por meio das entrevistas com os moradores. O recenseador é aquele que está em contato direto com o público. Letra A, já achamos o gabarito. Vamos ver o erro das demais alternativas? Letra B, é o responsável por distribuir tarefas e pelos equipamentos de coleta, assim como por acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e cobrar o cumprimento das normas estabelecidas pelo IBGE. Ó, a gente lendo isso aqui, nós verificamos que a letra B é o agente censitário municipal. O que ele faz? Ele distribui as tarefas para os agentes censitários supervisores, que vão distribuir para os recenseadores. Ele vai entregar os equipamentos de coleta para os agentes censitários supervisores, que vão entregar para os recenseadores. E ele vai acompanhar, fazer um acompanhamento geral do desenvolvimento dos trabalhos. E é aquele que cobra o cumprimento das normas estabelecidas aí pelo IBGE, dos agentes censitários supervisores, que vão fazer isso em relação aos recenseadores. Adiante aqui, a letra C, o que ela diz? É o elo entre aqueles que coletam as informações e aqueles que gerenciam o posto de coleta. Ó, quem é que coleta as informações? Os recenseadores. Quem que gerencia o posto de coleta? O agente censitário municipal. Então, o elo entre os recenseadores e os agentes censitários, entre os recenseadores e o agente censitário municipal é o agente censitário supervisor. E aqui ela chega e diz, ó, ou seja, é a peça-chave. É a peça-chave do censo demográfico. Vejam que misturou. Quem é que é a peça-chave do censo demográfico? É o recenseador. Letra D. É o responsável por exercer as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática. É o agente censitário supervisor. Letra E. É o responsável por fornecer as informações, o material necessário, instrumentos de trabalho e prestar orientação técnica e assistência permanente durante o período da realização da coleta de dados. Ele vai fornecer essas informações para os recenseadores, o material necessário, os instrumentos de trabalho e vai prestar orientação técnica e assistência permanente durante o período da realização da coleta de dados. Não é o agente censitário municipal. Quem vai prestar essa assistência permanente aqui, ó, portanto, é o agente censitário supervisor, é o ACS, que vai prestar essa assistência aí permanente. Tranquilo? Adiante aqui, os instrumentos de trabalho do recenseador, vou colocar no slide para vocês verem quais que são eles. O manual do recenseador impresso, o dispositivo móvel de coleta
e o mapa do setor censitário em papel. Vamos falar mais dos instrumentos de trabalho do recenseador em outra dica ou em outras dicas, ok? Adiante aqui, o aproveitamento do setor censitário. Venham para a tela. Já falei para vocês que, e isso cai em prova, o local de trabalho onde o recenseador ele vai realizar a coleta de dados, ele é chamado pelo IBGE de setor censitário. E a escolha da área em que o recenseador ele deseja trabalhar, isso vai depender da sua classificação final na avaliação do treinamento. Então, aqueles que foram aprovados como recenseadores, eles vão fazer um treinamento, aí esse treinamento vai ter uma avaliação final, e aí, conforme está na apostila de estudos de conhecimentos técnicos, né, o que nós podemos aí depreender, concluir, é que vai ser conforme essa avaliação final, tá, do treinamento, que os recenseadores vão escolher a área em que eles vão trabalhar. Vejam só, aqui está dito área, não a escolha do setor censitário. Uma área, ela tem aí vários setores censitários. Então, essa classificação final na avaliação do treinamento é com base nela, pela ordem que os recenseadores vão escolher cada um a sua área em que realizarão o seu trabalho. E o bom desempenho do trabalho do recenseador, ele está associado ao domínio dos conceitos. Então, muita atenção com o estudo dos conceitos, isso cai muito em prova e vai cair também lá na avaliação do treinamento. Então, muito do domínio dos conceitos, como diz aqui, e dos procedimentos. Dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no Censo Demográfico de 2021. Olha aí, vamos treinar aqui, vamos fazer mais uma questão de prova. O que ela diz? Sempre que necessário, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Nos casos em que o supervisor indicar a necessidade de corrigir algum dado coletado, o que deve aí ser feito, minhas amigas e meus amigos? Vamos ver aqui. Letra A. O supervisor irá a campo sozinho para corrigir a falha do recenseador. Está errado, pessoal. B. O supervisor deverá convidar o recenseador para juntos irem a campo corrigir a falha. Está errado. C. O supervisor comunicará a falha ao agente censitário municipal e este irá a campo corrigir a falha. Está errado novamente. D. O supervisor deverá apenas comunicar a falha ao agente censitário municipal, ACM, não sendo necessário o retorno a campo. Também está errado. E o gabarito, portanto, é a letra E. Ó. O recenseador deverá retornar a campo para corrigir a falha. Gostou desta dica? Curta, compartilhe a dica, inscreva-se no canal do professor Leandro Signori para ser avisado de mais dicas e abaixo aqui deste vídeo, tem ali o título do vídeo, abaixo do título do vídeo tem as descrições do vídeo, então ali tem os links para os meus cursos de conhecimentos técnicos para agente censitário e para recenseador.